Eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje são práticas sustentáveis. Então, nós falamos na aula passada sobre os impactos ambientais. Hoje nós vamos falar sobre as práticas sustentáveis e que eu, você, nós temos que ter no nosso dia a dia se nós queremos cuidar do nosso meio ambiente. Espero que com a aula de hoje você venha aí identificar ações sustentáveis que preservem os recursos naturais para manter o equilíbrio ecológico, adotar atitudes conscientes ao consumo de água potável para a promoção da saúde, compreender a importância do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a conservação do meio ambiente e também reconhecer a importância das práticas sustentáveis para garantir o equilíbrio da natureza. Então, no nosso diálogo hoje, a gente vai falar sobre o que são práticas sustentáveis. Para você, o que você acredita que são práticas sustentáveis? Diante do que nós conversamos na aula passada, dos impactos ambientais que causam danos aí para o meio ambiente, que são as queimadas, que são aí as enchentes, que é o aquecimento global, que é a destruição da camada de ozônio. Falamos aqui, abordamos muito aí sobre o desmatamento, falamos aí da floresta amazônica, do Pantanal, as queimadas que estão acontecendo lá, como que isso impacta o meio ambiente, que impacta a vida dos seres vivos. É necessário hoje a gente conversar sobre essas práticas, né, que a gente pode ter para garantir a sustentabilidade. Então, as práticas sustentáveis, nós vamos falar que é um conjunto de práticas, de ações que nós vamos aí ter para diminuir esses impactos ambientais ou até mesmo, por que não dizer, até eliminar. São atitudes, né, positivas que preservam os recursos naturais, mantendo aí o equilíbrio ecológico, mantendo a vida no planeta Terra. Isso que nós vamos aí no decorrer da nossa aula. Mas, na verdade, quando a gente pensa em práticas sustentáveis, nós vamos pensar em sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É você utilizar os recursos que você tem de uma maneira inteligente, de uma maneira racional, de uma maneira consciente, pensando aí nas próximas gerações. E quando a gente pensa aí nessa sustentabilidade, não somente aí o consumo da água, da energia, o uso do solo, mas também é aquele banco na praça que você senta, é a cadeira da sua escola que você utiliza, é aquele banheiro público que você vai. Tudo isso, quando você pensa em conservar, que você contribui para a preservação desses lugares, você está pensando em práticas sustentáveis. Isso aí é sustentabilidade. É você saber que aquele banco da praça que você está sentado, ele vai ser utilizado por outras pessoas no presente e no futuro. É você pensar que a torneira da sua casa, quando ela está aberta, que você vai utilizar aquela água para o seu consumo hoje, mas é necessário pensar nas gerações que vão vir. É nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nas próximas gerações. Isso aí é a gente trabalhar a sustentabilidade. Qual a importância aí dessas práticas sustentáveis? A gente fala tanto, a mídia fala, você pesquisa, mas por que elas são importantes? Porque elas são essenciais se você quer preservar o seu planeta, se você quer preservar o meio ambiente. Então, com ações sustentáveis, você vai conservar esses recursos naturais, de maneira que eles não esgotam, que eles não acabam, mas que eles possam ser utilizados para as gerações futuras. Você já imaginou se os nossos bisavós, os nossos tataravós não tivessem pensado nessa sustentabilidade? Não teríamos hoje o meio ambiente, não teríamos como sobreviver. Por isso que nós temos que pensar nas gerações vindouras, nas gerações futuras. Então, por isso, é preciso que a gente pense aí em respeitar as leis ambientais. Existem leis aí que o Brasil é um país que mais faz leis, tem muitas leis. O meio ambiente tem muitas leis aí da sustentabilidade. Existem leis para conservar os recursos hídricos, existem leis para
proteção das florestas, existem leis para a proteção do solo, para a proteção das nascentes, para a proteção dos animais. E, no entanto, nós estamos aí vivenciando momentos, né, difíceis, impactos aí grandes que nós estamos vivendo nesses últimos dias, de pensar aí naquela queimada na floresta amazônica, pensar aí no Pantanal, pensar até aqui nas redondezas aqui de Belo Horizonte, o como que está sendo atingido pelas queimadas. Aí a gente pensa, se tem tantas leis, por que que nós estamos vivenciando tudo isso? Porque, na verdade, nós temos as leis, mas precisa fazer cumprir as leis. É necessário ter uma maior fiscalização, ter um cumprimento melhor e até mesmo uma punição quando não obedece essas leis. É necessário também a gente pensar aí sempre em reciclar sempre. A reciclagem é um caminho viável para a sustentabilidade. É você reciclar, é você reaproveitar. É você controlar aí a poluição, você faz a sua parte, o seu vizinho faz a dele, a cidade faz a sua e juntos todos fazem, né, tem um só propósito, um só objetivo. Pensar aí até mesmo no descartar do lixo e resíduos, que às vezes você pergunta, mas o que eu posso fazer? Se cada um fazer a sua parte, nós vamos ter um todo. Mas se ninguém fizer a sua parte, nós vamos ter aí catástrofes, nós vamos ter aí problemas futuros, presentes e futuros. Porque às vezes a gente pensa no futuro, mas nós temos que pensar aqui no presente para chegar no futuro. E pensar aí também de proteger a biodiversidade. Nós já falamos demais aqui nas nossas aulas de ciências, como que é importante preservar a biodiversidade, como é importante não caçar os animais, fazer com que não tenha extinção, não tenha tráfico de animais, não tenha desmatamento. Tudo isso aí é você conservar a sua biodiversidade. E evitar aí o desmatamento e as queimadas, para que a gente venha aí ter um ar puro, um ar menos poluído, ter aí as nossas matas, que hoje, daqui a alguns anos, a gente não venha contar uma história da floresta amazônica. O Brasil já teve um dia uma floresta que foi considerada uma floresta assim, com uma biodiversidade maior do mundo. Você não ter que falar assim, um dia aqui teve uma nascente que dava uma água potável para a população. Você não pensar, o Brasil era um país cheio de água, com uma grande abundância de água, com um solo fértil, que plantava muitos grãos, exportava muito grãos. A cultura do Brasil era riquíssima, que a gente não venha contar como o passado, mas que a gente venha pensar no nosso Brasil, no nosso país, no presente, pensando aí no nosso futuro. Quando a gente pensa na sustentabilidade, as tecnologias, elas são recursos favoráveis à sustentabilidade. Então, nós podemos aí utilizar as tecnologias de uma maneira positiva, atuando aí nessas práticas sustentáveis. Vamos ver aí algumas práticas sustentáveis que a gente pode usar aí com o uso das tecnologias. Então, quando a gente pensa em utilizar essas técnicas que a gente utiliza aí na agricultura, nós estamos pensando aí recursos tecnológicos, de uma forma também com um desenvolvimento sustentável. Então, você já ouviu muito dizer que a tecnologia ela veio para ser aliada do homem. Então, nós temos que usar as tecnologias de uma forma consciente e sustentável para favorecer, para contribuir com a sustentabilidade e não para destruir. Então, quando a gente avalia aí esses recursos tecnológicos, onde é que eles são usados, principalmente na agricultura? As técnicas de cultivo sustentável, o melhoramento genético, a rotação de cultura, a integração da lavoura, pecuária, floresta, tudo isso aí nós podemos usar recursos tecnológicos positivamente para contribuir para a agricultura. Então, o que é um cultivo sustentável? É quando você vai aí adotar uma agricultura, a gente tentou trazer uma imagem aí para você analisar aí um cultivo sustentável.
é você criar estratégias importantes que você pode aumentar a produtividade agrícola sem agredir o solo, sem agredir, né, o meio ambiente. Então, é necessário que a gente sempre fique incentivando aí a cultura sustentável, de maneira que todas as pessoas também possam produzir de forma sustentável, usando o solo de uma maneira consciente, sem destruição, utilizando a água também de uma forma racional e consciente. Numa agricultura, num cultivo sustentável, por exemplo, utiliza muito algo que você até já ouviu falar, que é o gotejamento. Quando as pessoas têm o plantio, né, que o Brasil ele tem uma agricultura aí, um solo fértil, planta muito para a nossa subsistência e também para a exportação, nós vamos pensar aí numa irrigação de uma forma de gotejamento. Porque quando você faz uma irrigação de uma forma aleatória, você às vezes lança muita água fora sem necessidade, há um desperdício de água. Mas quando você faz o gotejamento, por exemplo, você vai dar para a planta, para o solo, a quantidade de água certa, sem desperdício. Isso aí é trabalhar também um cultivo sustentável. O melhoramento genético, ele é fundamental aí. A tecnologia tem favorecido muito no melhoramento genético. São essas modificações genéticas que é realizado nas plantas, gerando cultivo de hortaliças mais resistente às pragas, mas que pouco precisa utilizar agrotóxicos e também vai diminuir muito a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e de substâncias químicas. Então, como que é o melhoramento genético? É você utilizar plantas, fazendo aí uma melhoria, uma modificação genética nessas plantas, de maneira que elas são selecionadas para que elas venham aí ter uma resistência maior às pragas e que assim não precise o agricultor usar agrotóxico, usar aí substâncias químicas que vêm poluir o ar, a água que vem poluir o ar, que vem poluir a plantação. Então, o melhoramento genético ele é diferente dos transgênicos. Vamos entender aqui. O melhoramento genético é uma modificação genética que ocorre aí nas plantas, por exemplo, mas que ocorre com a fecundação de plantas da mesma espécie ou às vezes do mesmo gênero. O transgênico, ele é um ser modificado geneticamente. Às vezes nem utiliza seres da mesma espécie. E a gente, se você aí for pesquisar mais sobre os transgênicos, você vai ver que ainda tem uma discussão muito acentuada sobre os transgênicos, porque a gente ainda não sabe os efeitos que esses alimentos transgênicos podem trazer aí para o nosso organismo, para o meio ambiente. Porém, o melhoramento genético é algo que a tecnologia favoreceu, porque você vai trabalhar com o melhoramento das plantas. Então, quando você aplica o melhoramento genético na agricultura, nós vamos ter, por exemplo, a melancia sem semente, a uva sem semente. São seres que ocorreu aí uma modificação aí dos seus genes, né, naquela fecundação, onde foram selecionadas plantas mais adaptadas, plantas mais resistentes. Então, o desenvolvimento, por exemplo, de frutas, né, sem semente, foi possível graças aí ao avanço do melhoramento genético. Qual a vantagem? Nós temos aí muitas vantagens aí do melhoramento genético, como, por exemplo, maior produtividade, resistência às pragas, com menor uso de defensivos agrícolas, como eu já falei para você, e também a produção de alimentos mais nutritivos. Então, são essas vantagens do melhoramento genético. E a rotação de cultura? A rotação de cultura é uma prática muito usável, sustentável, onde ela, como o nome já indica, rotação de culturas, tem uma rotatividade entre o plantio. É uma prática que vai alternar a espécie de planta cultivada a cada safra ao longo de um ano para o outro. Se você plantou numa determinada área milho, na outra safra você já não vai plantar milho naquela área, você vai plantar feijão, ou às vezes você deixa aquele solo ali descansar por algum tempo,
ou se você for cultivar, você vai cultivar um outro tipo de planta. Então, essa rotação de cultura é o revezamento de culturas em uma certa área agrícola. Favorece aí o desenvolvimento da lavoura, a produção, né, com maior quantidade, uma safra mais produtiva. Existe também a rotação de cultura, ela vai favorecer aí a recuperação do solo cansado, aquele solo que foi esgotado os nutrientes. Se você faz a rotação de cultura, automaticamente você está recuperando esse solo cansado. Essa técnica, ela tem baixo custo, você não gasta muito para fazer e você devolve para o solo os nutrientes de que ela precisa. Vai ajudar muito aí na permeabilidade do solo, para o solo ficar mais fértil e favorece muito a rotação de cultura. Existe uma outra técnica aí que a gente fala de integração lavoura, pecuária e florestas, né? É um sistema de alternância, onde você pode ocorrer aí o cultivo tanto de lavoura, pecuária, florestas, em uma determinada área. Isso vai aumentar a rendabilidade do produtor. É uma prática também sustentável, você vai ter a produção tanto de animais, tanto na parte agrícola, né, sem agredir o meio ambiente. Então, aí, nós temos aí vários benefícios, como, por exemplo, a fertilidade, recuperar a fertilidade do solo na lavoura, reduzir os custos na produção, tanto na atividade agrícola como na pecuária, melhorar as condições físicas e biológicas do solo, evita aí o desmatamento, porque você pode aproveitar as próprias plantas nativas daquela região, sem desmatar, sem destruir, aumenta aí a produtividade dos grãos, de carne, do leite e também aumenta aí a estabilidade da renda do produtor. Nós temos aí ações sustentáveis para você colocar em prática no seu dia a dia. Então, é necessário adotar ações individuais, coletivas, né, ações públicas, que venham aí garantir essa sustentabilidade, que venha garantir aí uma prática sustentável para que nós venhamos pensar aí na sustentabilidade das gerações futuras. Então, vamos pensar aí algumas medidas simples que você pode estar fazendo juntamente com a sua família para ter essa sustentabilidade, para garantir a sustentabilidade no meio ambiente. Então, vamos pensar aí na redução do consumo de água. Já falamos aqui inúmeras vezes, não vamos parar de falar, porque a gente tem que falar na redução de água, de fechar a torneira na hora de escovar os dentes, de lavar a louça, diminuindo aí a quantidade de água, economizar energia, apagar as luzes que você não está sendo utilizado naquele cômodo, tomar banhos rápidos, não ficar aí morando debaixo do chuveiro, como também utilizar aparelhos que têm aí baixo custo de energia. Falamos aqui em aulas anteriores sobre a energia e como ela é importante para nós e como que nós podemos fazer para conservar tanto a água como a energia. Nós podemos aí dar preferências a lâmpadas mais econômicas. Converse aí com a sua família, verifique aí que tipo de lâmpada que vocês utilizam e faça a opção aí para as lâmpadas mais econômicas. Quem mora em grandes centros, dê preferência para os transportes coletivos. Não jogue lixo nas ruas, porque vai entupir bueiro, vai causar inundações. Nós falamos aqui sobre as enchentes, que é um impacto ambiental que causa por causa do entupimento dos bueiros. Evitar o uso de utensílios descartáveis, usar sempre frascos retornáveis, como também separar o lixo, que é fundamental, que ao separar o lixo, muito material do lixo pode ser reutilizado. Vou deixar aqui, nós estamos chegando aí no final da nossa aula, vou deixar aqui algumas atividades para você realizar. Gostaria muito que você pegasse o seu livro de ciências, as atividades, né, do PET. Esse assunto está lá no PET, né, da sua segunda semana. Então, eu conto com você para a próxima aula, te aguardo e até a próxima, porque a semana que vem tem novidade. Até breve!